A paz do Senhor, irmãos, amém? Gostaria de levar uma palavra com os irmãos que o Senhor tem posto ao meu coração, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra em que Deus tem ministrado no meu coração e gostaria de compartilhar com os irmãos e que os irmãos venham abrir o ouvido do coração. Uma palavra digna de toda aceitação é a palavra do Senhor, é uma palavra que penetra os nossos corações. Aquele que deixar a palavra do Senhor entrar e fazer nela morada, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele dá novas direções, Ele dá nova mentalidade, uma nova maneira de viver. Isso Jesus quer para mim e para você, mas para isso temos que estar atento a ouvir, a discernir, a conhecer, a extrair a palavra do Senhor para nossas vidas, amém? E que Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua casa, venha abençoar a sua família, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Uma palavra conhecida, um texto conhecido, onde a gente tirará aplicações e tirará ensinamentos, aquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu gostaria de levar esses ensinamentos, essa instrução, essas palavras que venha encher a sua alma de força, de alegria, que venha tirar a tristeza, a dor, a angústia, o desespero, e que ela venha trazer uma fluidez dentro da tua alma e da sua mente, e que a sua mente venha estar cheia de poder e de instruções pela revelação da palavra do Senhor, e a palavra profética venha cumprir na sua vida, para a honra e a glória do nome do Senhor. Que está escrito no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, que nos diz assim o título: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e, despertando, dizendo-lhe: Mestre, não te dá conta que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disseram: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Aqui está escrito na palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, uma palavra conhecida, uma palavra em que Deus tem ministrado muito através dos seus pregadores, através dos profetas. Muitas pessoas já ouviram essa palavra, esse texto. É uma passagem bonita, uma passagem tremenda, sobrenatural, aonde o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, opera um sinal e maravilha, um dos maiores sinais e maravilhas que já aconteceu nessa face dessa terra. Aqui a gente vê, irmãos, que Jesus estava ali, com a multidão. Ele estava ensinando, como sempre, ensinando o Evangelho, ensinando a palavra, ensinando a sua doutrina. Ali Jesus já tinha ensinado as parábolas, estava ensinando a parábola do semeador, da semente, do grão de mostarda. Jesus tinha ensinado muito essa multidão. E Jesus aprove a ele que, pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, Jesus fala assim no versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. Jesus queria passar para o outro lado. Jesus queria levar os seus discípulos para o outro lado, para outra margem, para outro lugar, aonde Deus tinha um objetivo, um propósito, em que Jesus tinha que estar lá para se cumprir. E houve no coração de Jesus um desejo, um anseio de ir para o outro lado, sabe? Muitas das vezes Jesus quer isso de mim e de você. Jesus quer tirar a gente de certos lugares, Jesus quer tirar a gente de certos ambientes e quer que a gente passe para outro lugar.
Jesus quer que a gente tenha uma experiência com Ele. Jesus quer que a gente tenha outra rota, outra experiência, outro destino. Jesus quer que a gente tenha uma experiência com Ele e para isso a gente tem que estar com Ele, a gente tem que passar para o outro lado. A gente tem que estar em outros ambientes. A gente tem que sair desses ambientes onde Jesus não é glorificado, onde Jesus não é exaltado, aonde a vida nossa está uma mesmice, uma vida triste, uma vida oprimida, e Jesus quer algo mais do que isso para mim e para você. Mas para isso a gente tem que passar para o outro lado. A gente tem que entrar no barco com Jesus para passar por um objetivo, por um propósito, por algo maior em que Deus tem para mim e para a sua vida. E isso Deus quer para mim e para você. E para isso a gente tem que ter esse propósito, tem que ter esse foco de passar por outro lado, outro projeto em que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia vem dizer, irmãos, que ele deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos. O que me chama a atenção é que Jesus e os seus discípulos entram no barco e vão para o meio do mar ali, mas ele tem que deixar algo, ele tem que deixar a multidão, sabe? Muitas das vezes a gente tem que deixar as multidões, irmão. A gente tem que deixar pessoas. A gente tem que deixar lugares, tem que deixar coisas que nos atrapalham, sabe? Porque Jesus tem um plano na minha vida, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um objetivo, uma chamada, Deus tem um plano, sabe? É tremendo, maravilhoso, mas que muitas das vezes a multidão nos atrapalha. O que está te atrapalhando? Qual é a multidão que você tem que largar? Muitas das vezes a gente tem que largar, sabe, companhias, temos que largar erros, temos que largar a mentira, temos que largar os vícios, temos que largar a jogatina, temos que largar a prostituição, a vida fácil, parar de roubar, parar de mentir, de ser desonesto, de querer fazer uma vida, sabe, assim, desonesta com todo mundo, enganando todo mundo, passando todo mundo para trás, sabe, uma vida mentirosa, ser uma vida assim, cheia de enganos, cheio de coisas que não prestam, de imoralidades, de bebedices, de farra, de gastar, de ter, obter, ganhar, conquistar, sabe? Essas coisas que nos atrapalham, essas coisas do mundo, essas coisas que a multidão gosta, sabe? A multidão gosta de farra, a multidão gosta de beber, a multidão gosta de sair, a multidão gosta de carne, a multidão gosta da impureza, da imoralidade, sabe? Jesus quer tirar você desta multidão, sabe? Muitas pessoas nas rodas dos escarnecedores. E Deus tem promessa na sua vida, mas para que cumpra as promessas na sua vida, você vai ter que sair da multidão. Você vai ter que largar essa mulher, você vai ter que largar esse namorado, você vai ter que largar essa esposa, você vai ter que largar essa vida aí de desonestidade, querendo passar as pessoas para trás, para obter assim o seu lucro por debaixo dos panos, sabe? Parar de roubar, parar de prostituir, parar de andar com pessoas que não convêm, parar de se drogar, parar de beber, parar de ir com essa vida dissoluta, de adultério, sabe, de fornicação, essa vida materialista. Você vai ter que largar certos tipos de pessoas, certas amizades, porque Deus tem um propósito. Ele falou para você passar para o outro lado, que Ele tem um propósito para você lá do outro lado, que você tem que estar com Ele no barco, mas você vai ter que largar a multidão. Qual é a multidão que você tem que largar? O que você tem que abandonar? O que atrapalha você seguir a Jesus? Você sabe o que atrapalha. Não preciso falar para você, porque o Espírito Santo, através da palavra, ele fala ao seu coração. Então essas coisas que Deus toca ao seu coração, que você sabe que é errado, que você sabe que é desonesto, é o que são as multidões que te atrapalham a andar com Jesus, que te atrapalha você ver o propósito, de ver a promessa, de ver algo que Deus tem na sua vida, de maravilhoso, sabe? Então eles tinham que deixar essa multidão. E o que me chama a atenção aqui também é que e levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te dá conta que pereçamos? Engraçado, irmão, que quando eles estavam ali no meio do mar,
Deus permite que o inimigo levante o temporal, sabe? O que me chama muita atenção nesse temporal é que muitas das vezes, irmão, o temporal, ele não começa assim do nada. Ele não vem assim de imediato, de repente, com aquele pé de vento, com aquela tempestade. Não, ele começa devagar. Ele começa aos poucos, sabe? E eu creio, na minha pequena imaginação, mas crendo, sabe, na palavra e na inspiração do Espírito Santo, eu creio que quando eles estavam ali, sabe, eles começaram a se distanciar de Jesus e não começaram a conversar com Jesus, e Jesus viu que eles estavam ali naquela vidinha dentro do barco particular dele. Jesus se afastou, foi ali deitar. A Bíblia fala que ele foi ali dormir, sabe? O erro deles foi não dar atenção para Jesus, porque quando eles deixaram Jesus, eles não viram a tempestade começar. Jesus foi dormir e começou a tempestade. A tempestade veio devagar, irmão. A tempestade começou com vento. Depois ela foi ficando mais forte, foi ficando mais forte, foi ficando mais forte. Creio eu que os discípulos falaram para Pedro, porque Pedro era pescador, era um pescador nato, era um cara que conhecia o mar, já tinha enfrentado tempestade, conhecia tudo ali do mar, de pescaria. Creio eu que os discípulos falaram assim: ó, Pedro, dá o vento aí, a tempestade. Ele falou: não, preocupa não, que essa tempestade vai passar. Quem aí já nunca viu, fala assim: ó, vai chover. Não, assim não vai chover nada não, vai passar, tá tudo tranquilo, essa aí vai uma chuvinha só de leve, uma chuva passageira. Eu creio que Pedro também falou assim: não, vai passar, não, isso é só um ventinho qualquer, já veio isso na minha vida, isso já aconteceu quando já pesquei por aqui, isso aqui é normal. E o vento foi só fortalecendo, e na hora que eles menos esperou, irmão, já estava uma tempestade muito grande. E quando eles se viram, eles já estavam com o barco, as ondas enchendo o barco, e eles já estavam em pleno desespero. Sabe o que me dá a entender nesse texto, irmão? Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes a gente deixa, sabe, as coisas acontecerem na nossa vida devagar. As coisas ruins começam aos poucos, sabe? Ah, vão beber ali, não tem nada a ver não, vão fumar um cigarro, não tem nada a ver não, vão prostituir ali, vão sair ali, vão no puteiro, vão lá, tem nada a ver você trair sua mulher, não tem nada a ver você roubar aqui R$100 aqui, ninguém vai perceber não, isso aí é tranquilo, tem nada a ver, tá no controle. Vou beber, vou fumar, vou cheirar, vou dar uma latada aí na pedra do caco, vou tomar um doce, vou dar uma cheirada. Normal, trabalhei o mês inteiro, fim de semana inteiro, agora fim de semana vou tomar minha cerveja, vou fumar minha maconha, vou cheirar, vou beber, vou me prostituir. Tem nada a ver, é só tranquilo, tá no controle, é só dessa vez, é só essa vez. É desse jeito que acontece, irmão. É roubar. Não tem nada a ver não, sabe? É trair a mulher, tem nada a ver não. É só um joguinho de pôquer ali, é só umas fichinhas. Na hora que vai ver, irmão, já tá perdendo tudo. Na hora que vai ver, tá com a vida descontrolada. Na hora que vai ver, perdeu o controle da vida, perdeu o controle da vida financeira, perdeu o controle da vida espiritual, perdeu o controle da família, perdeu o controle da sua vida pessoal, da sua vida ministerial, da sua vida familiar, da sua vida social. Aí começa a ir, sabe para onde? Pro fundo do poço. Aí os discípulos, na hora que eles se deram conta, eles já estavam, sabe o que? Sem o controle do barco. Muitas das vezes a gente deixa as coisas acontecer, irmão, na nossa vida, e a gente não percebe. Em vez da gente dar cabo disso, parar com isso, destruir isso da nossa vida, a gente deixa indo, a gente vai dando corda, vai deixando ali, vai deixando aqui. Na hora que a gente vê, a gente está no fundo do poço, perde o controle da situação. Quantas pessoas que estão aí perdeu a situação da vida, perdeu o controle da vida, perdeu o controle do seu casamento. Pessoas que pensavam que só fumar um baseado não tinha nada a ver, que só cheirar uma cocaína não tinha nada a ver, que só beber uma cerveja que não tinha nada a ver, que só roubar um pouquinho ali não tinha nada a ver, que só falar uma mentirinha que não tinha nada a ver. Na hora que vai ver, meu irmão, ele tá ali um alcoólatra, tá ali um viciado, tá ali dependente químico, tá ali mentiroso. Na hora que vai ver um ladrão, na hora que vai ver um 5-7, tá na cadeia. Na hora que vai ver um desonesto, tá nos jornais como estelionatário. Na
hora que vai ver, começou a trair a mulher uma vez, beijar ali, achar que é o bonitão, achar que é o gostosão, porque tá com uma mulher, tá com duas, tá com três. Na hora que vai ver, meu irmão, ele tá com a vida destruída por causa de várias outras mulheres, porque destruiu o seu casamento. É desse jeito. A tempestade não veio de repente, de ímpeto, não veio com toda a força total, ela veio te comendo pelas beiradas, e assim o pecado, assim a destruição, assim a maldade, assim o que o inimigo age na vida do ser humano. Ele vem aos pouquinhos e você pensa que está na situação, no controle da situação, mas não está. Sabe por quê? Porque a gente não é nada, irmão. E os discípulos estavam lá, meu querido. E os discípulos estavam lá. Sabe por que eles não foram a pique? Porque Jesus estava no barco. Mesmo dormindo, eles estavam ali, ó, no barco. E o barco não foi a pique por causa de Jesus. Aí eles foram lá chamar Jesus. O que me chama a atenção é que só chama Jesus quando o bicho pega, né? Só chama Jesus quando o negócio está pegando para o nosso lado. Só chama Jesus quando o temporal vem, quando a dívida vem, quando o traficante vem, quando a maldade vem, quando a ruindade pega a nossa vida, quando a enfermidade vem contra a nossa vida, quando o desespero, a angústia está na nossa vida. Aí a gente chama Jesus. Mas o bom é que Jesus é bondoso, misericordioso e está no nosso barco, mesmo a gente estando ali, mano, sem dar atenção para ele, como aqueles discípulos deixaram ele dormir. Quantos barcos, quantas vidas, quantas famílias, quantas igrejas por aí também que Jesus está dormindo. Quantas casas, quantas famílias que Jesus está dormindo. Mas o bom, sabe o quê? Que eles chamaram a Jesus, eles clamaram a Jesus e Jesus foi até eles. E a Bíblia nos fala que, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. Sabe, a gente tem que chamar Jesus nessas horas. É só Jesus que pode mudar a sua vida. É só Jesus que pode parar essa tempestade na sua vida. É só Jesus que pode parar com essas perseguições, com essas calúnias, com essas mentiras que estão contra a sua vida. Sabe? É só Jesus, é só você chamar a Jesus, é despertar a Jesus, é clamar a Jesus. Sabe? E uma das coisas que me ensina aqui, sabe? Que na minha vida, na sua vida, a gente tem que pôr isso em prática, pôr isso como aplicação, um ensinamento que eu vou colocar aqui na nossa mesa, em que Deus me deu para me falar com vocês. É que há duas situações que eu vejo aqui que a gente tem que ter, ou a gente é ou a gente não é. A primeira é como você está lidando com a sua tempestade. Qual é o seu posicionamento diante da tempestade que você está vivendo? Você está sendo como Jesus ou está sendo como os discípulos? Você está desesperado, angustiado, com medo, aflito? Ou você está calmo? Ou você está sereno? Ou você está tranquilo no meio das tempestades, no meio das lutas, no meio das dores, no meio dessa dificuldade que você está passando? Qual é a sua posição? É de medroso? É de falta de fé? É de falta de ousadia? Ou de como está Jesus, tranquilo, confiante, sereno? O que manda no meio da tempestade é o do jeito que a gente está. O que manda no meio das nossas lutas é o posicionamento que a gente tem. O que manda nessas tempestades da vida é o jeito que a gente está. Ou a gente está com Deus, ou a gente está sem Deus. Porque Jesus falou para eles, não tendes fé? E eu te pergunto, ainda você não tem fé? Você está igual ao discípulo? Andando triste, angustiado, falando palavras de derrota, de tristeza, porque eles sentiram medo e já confessaram com a boca, perecemos. Tem muita gente assim, acabou para mim, não tem jeito, já era, é o fim, agora já não tem jeito mais, é uma derrota, é um fracasso, já era, vamos perecer, vamos morrer. Ou você se posiciona como Jesus fez, despertou, levantou, repreendeu e houve bonança, e houve paz. Qual é a atitude que você está tendo? Você está repreendendo esse vento, ou você está confessando que o vento é mais forte que você? Ou você está confessando que essa tempestade é mais forte do que você? Qual é o seu posicionamento? Ou você é posicionamento de paz no meio da tempestade, de confiança, de autoridade, de ousadia, ou você tem um posicionamento de medroso, de fracassado, de derrotado?
Qual é o seu posicionamento diante dessa tempestade, irmão? Isso é uma reflexão para mim e para você. Davi, ó, lembra de Davi? Davi se posicionou enquanto o povo estava com medo, enquanto o povo estava ali, ó, todo intimidado por um gigante. Todo Israel, todo o rei, todos os capitões, todos os valentes estavam tremendo na base diante de um grande guerreiro que era Golias, um homem de quase 3 metros de altura. Chegou um menino e com a ousadia de Deus enfrentou ele e falou assim: hoje mesmo o Senhor dos Exércitos me dará a sua cabeça e você vai ver que existe Deus em Israel. Foi lá e decepou porque estava na posição de autoridade e de ousadia. Qual é a sua posição nessa tempestade? Então, tome posse dessa palavra, irmão. Que você venha buscar essa palavra, que você venha estar firme nessa palavra e que Deus venha abençoar a sua vida, sabe? Então, vamos aqui parar e pensar qual é a sua posição no meio da tempestade. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Jesus repreendeu, repreenda isso na sua vida. Tira isso da sua vida. Manda embora este mal da sua vida, da sua casa. Manda embora esses vícios. Manda embora essa mentira, esses enganos, esses adultérios, essas cobiças, essa desonestidade, essa vaidade, esse orgulho, essa soberba, essa prostituição, sabe? Muitas igrejas também, barcos, sabe? Barcos que representam igrejas, sabe? Que estão aí, ó, cheios de medo, cheios de fracasso, cheios de derrota, crentes que estão aí totalmente destruídos, machucados, feridos, sabe? Porque estão ouvindo mensagens que não convêm, mensagens que não provêm. Em vez de ter uma mensagem de poder, de autoridade, de ousadia, são mensagens que não edificam, mensagens que não trabalham no coração, que não estruturam o caráter da pessoa, que não fortalece a fé da pessoa, mas incha a pessoa, que transforma a pessoa em verdadeiros fracassados, porque eles não são alimentados, eles são enxertados. É como aquelas pessoas que vão na academia, aquele que vem na academia, irmão, e começa a malhar por sua natureza própria ali, ó, e ficar malhando, ele fica forte, ele tem resistência. Agora aqueles que tomam bomba, eles só enchem. Isso que está acontecendo com muitos crentes, muitas pessoas aí no mundo, eles estão inchados. Na hora da luta, na hora da peleja, na hora do vamos ver mesmo, eles não têm estrutura suficiente, eles não têm capacidade suficiente, eles não têm fé suficiente, estão aí, ó, no meio da tempestade, tristes, abatidos, derrotados, confessando a derrota, porque a tempestade é mais forte do que eles, porque não se alimentam direito. Estão deixando Jesus dormir no barco. Jesus não está sendo a prioridade na sua vida. Enquanto Jesus foi dormir, é porque eles estavam ali, entre eles, ali, ó, buscando papinho entre eles. Será que eles foram jogar baralho? Será que eles foram jogar pôquer? Será que eles foram conversar da vida dos outros? Será que eles foram falar de alguma irmã que eles viu e desejou em meio a reuniões ali dos cultos de Jesus? Será que eles foram ali falar de dinheiro? Será que Judas estava falando sobre de economia, porque ele era ladrão e o dinheiro, a bolsa, ele era o tesoureiro de Jesus? Será que ele estava ensinando falcatrua ali no meio, ali no barco? Como que estava o barco? Como que estavam os discípulos? Como que está a sua vida no meio do barco? Você está deixando Jesus para ter reunião com as pessoas, para ter reuniãozinhas, para falar das suas coisinhas, para fazer suas coisinhas erradas, escondidas de Jesus e deixando Jesus ali no cantinho? Jesus está vendo, Jesus está te vendo, mas Jesus está no barco. Mas Jesus está no barco. Você pensa que Jesus não está vendo, mas Jesus está no barco. Jesus está aí te vendo. Então presta atenção. Pega essa palavra, ingere ela na sua vida, porque ela é a salvação da sua alma. Então que Deus abençoe a sua vida. Deixe seu like, compartilhe, sabe? As nossas mensagens, irmão, muitas das vezes pedaços aí no Facebook, no Instagram, mas estão completas ali no YouTube. Segue lá, deixa seu like, compartilhe e manda para as pessoas, sabe, que necessitam, que precisam, que estão oprimidas, deprimidas, que estão aí, ó, cativas pelo inimigo, sabe, pelo pecado, estão a caminho da destruição por não conhecer a verdade. Então, abençoa aí, segue o nosso canal Espada Viva, sabe, oficial, e Deus abençoe a sua vida. E deixa seu nome aí nos comentários para a gente poder estar orando pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.